tanta dedicação assim quanto as outras, e faz todo sentido, né? A estratégia do estudo que você vai fazer aí, organizando quais disciplinas você vai ter uma dedicação maior, é óbvio que você tem que colocar ali essas questões que tem um número maior de, essas disciplinas, melhor dizendo, que tem um número maior de questões, tá? A estratégia está corretíssima, é isso mesmo. Mas é sempre importante que você pegue essas disciplinas menores e vá colocando ali um pouquinho delas nesse teu cronograma de estudos. Uma das sugestões que eu sempre dou para os alunos é a gente fazer ali algumas casadinhas. Por exemplo, naquele dia que eu vou estudar Direito Civil, que você estava tendo agora com a professora Raquel, vou aproveitar aqui e vou colocar algumas questõezinhas também de, sei lá, CDC, por exemplo, que aí eu consigo fazer aqui algumas conexões. Vou estudar hoje Direito Constitucional. Coloca ali algumas questõezinhas de direito eleitoral também, até porque o constitucional ele conversa com todo mundo, né? Então essas disciplinas que têm um menor número de questões, você não deve abandoná-las, mas tentar enquadrá-la ali nesse teu cronograma de estudo de tal maneira que você possa também estar conseguindo absorver algumas coisinhas. Por que que eu sempre falo isso? Porque você vai observar que os alunos que não conseguem a aprovação não é porque ficaram ali com 20 pontos, 19 pontos, 15 pontos, nada disso. Os alunos que não conseguem a aprovação, na verdade, ficam ali com 38, 37, 39. Por exemplo, no último exame, alguns alunos conversaram comigo, professor, fiquei com 39 pontos, 38 pontos. Me dá-se uma tristeza muito grande. E, de repente, uma disciplina como filosofia, como a disciplina de direito eleitoral ou outras ali pequenas, como Estatuto da Criança e do Adolescente, poderiam ter salvado esse aluno se de repente ele tivesse tido ali um pouquinho mais de dedicação, tá bom? Então, minha sugestão para você é que nessas casadinhas que você vai fazendo ali, principalmente quando estiver resolvendo questões, que você sempre coloque algumas questõezinhas dessas disciplinas que caem poucas questões, tá bom? Porque aí você não fica totalmente perdido, totalmente alheio a elas e de alguma maneira elas vão te ajudar na aprovação, beleza? Muito bem, feita essa sugestão, vamos agora aqui começar com a disciplina de filosofia do direito. E aí a primeira dica que eu quero já trazer aqui para você, na verdade, primeira informação, depois as dicas, tá? É a seguinte. No exame de ordem, essas duas questõezinhas que têm caído de filosofia, a banca tem trazido ali nos últimos exames uma questão específica do pensamento de algum filósofo, tá? E ela gosta muito de alguns filósofos específicos, como é o caso de Aristóteles, ela gosta muito do Kant, gosta muito de Bobbio, de um filósofo contemporâneo chamado Dwork, tá? Tem alguns queridinhos ali que ela tem um pouco mais de atenção, tá? Nas nossas aulas, tanto no programa lá específico em que eu tenho as aulas colocadas, eu sempre trago aqueles conceitos e as ideias centrais que costumam ser exploradas pela banca no exame, porque você obviamente não vai conseguir fazer a leitura de todas essas obras aí nesse curto prazo de tempo, nem vai se dedicar a isso. Então, o que eu faço é já direcionar mesmo o teu estudo para fazer e observar aqueles conceitos específicos que serão cobrados. Então, ela costuma cobrar pelo menos uma questãozinha relacionada ao pensamento desses filósofos. E nos últimos exames, a gente tem visto aí uma tendência em que a banca tem cobrado. Sabe aquele tema lá que a gente aprende em ED, principalmente, que diz respeito às chamadas escolas do direito, como a Escola Histórica do Direito, lá com Savigny, a Escola da Exegese, por exemplo, e também os métodos de interpretação do direito, tá? Essa parte aí de hermenêutica. Então, ela tem feito algumas questõezinhas sobre isso. Tem sido uma tendência que eu tenho observado, principalmente aí nos últimos 3, 5 exames, eu tenho notado isso. Então, uma questão específica de um filósofo e a outra questão relacionada ou aos métodos de interpretação jurídica ou então sobre as escolas do direito. É isso que a gente tem observado especificamente. Quando nós trabalhamos aqui com a parte de filosofia do direito propriamente dita,
tem uma temática que é recorrente, que diz respeito à relação entre direito e moral. E essa questão, relação direito e moral, ela está diretamente associada às chamadas correntes do pensamento jusfilosófico. Aquelas três grandes correntes, o justnaturalismo, o justpositivismo e o pós-positivismo. Então eu trouxe aqui três questõezinhas para a gente identificar melhor como esse tipo de assunto é cobrado pela FGV, como isso vai aparecer ali na tua prova e, ao mesmo tempo, tendo todo o direcionamento necessário. Vem aqui comigo para o material, vamos então começar a explorar bem esse tema, esse assunto aqui, nesses minutos que nós temos. Olha só, começando aqui então com a primeira questãozinha, nós temos aqui o seguinte: na doutrina do direito, Kant busca um conceito puramente racional e que possa explicar o direito independentemente da configuração específica de cada legislação. Mais precisamente, seria o direito entendido como expressão de uma razão pura, prática, capaz de orientar a faculdade de agir de qualquer ser racional. Assinale a opção que contém, segundo Kant, essa lei universal do direito. Então aqui a gente está diante de uma questãozinha que está fazendo justamente o que eu passei aqui para você, que é essa relação, conforme o que eu destaquei aqui para você, né, no pensamento de Kant, que está explorando essa relação entre direito e moral. Perfeito? Quando nós analisamos essa questão aqui em Kant, sobre direito e moral, tem um ponto em comum entre as duas formas, né, de se estabelecer uma ordem sobre nós, que é justamente o seguinte: tanto o direito quanto a moral no pensamento kantiano, na verdade, ela vai permitir aqui a chamada compatibilização dos diversos arbítrios. Ou seja, na verdade, o que Kant está dizendo para nós é que a vida coletiva ela tem que lidar com um problema central, que é justamente como as nossas liberdades serão compatibilizadas. A tua liberdade com a liberdade do teu vizinho, com a liberdade do teu irmão, com a liberdade dos teus colegas de trabalho, com a liberdade de outras pessoas com as quais você nem tem ali uma relação próxima, algumas que você nem conhece, mas que você precisa estabelecer essa compatibilização. Por quê? Porque você está vivendo no espaço coletivo. Então, na visão de Kant, tanto o direito quanto a moral são duas formas de regramento, por assim dizer, que a nossa razão nos proporciona e que permite a compatibilização adequada entre os diversos arbítrios, ou seja, entre as nossas liberdades. Acontece que direito e moral têm formas diferentes de atuar. Então, a grande diferença aqui entre direito e moral vai estar no elemento-chave na visão kantiana, que diz respeito ao modo como ela se manifesta em nós. No caso da moral, ela está num plano interno, que a gente poderia chamar de consciência moral ou de uma consciência racional. Já o direito, ele atua num plano externo, porque ele vai atuar por meio das instituições. Um exemplo que eu gosto de repetir, que eu acho que ele simplifica bem o entendimento sobre isso, é você imaginar dois pais diferentes que têm aqui obrigação alimentar. Tem um que ele cumpre com essa obrigação alimentar em razão de uma sentença judicial que foi prolatada e que o obriga a estar cumprindo com esse dever para com o seu filho. No outro caso, nós temos um pai que, independentemente de uma sentença judicial determinando essa obrigação alimentar, todos os meses ele está ali garantindo os alimentos para o seu filho.
No primeiro caso, nós temos uma determinação que atua externamente, é o direito sobre esse indivíduo. Nós precisamos da instituição, do Estado atuando através do Poder Judiciário aqui, e a depender do caso, até mesmo por meio das forças policiais, né? Porque pode acontecer ali a necessidade de se levar à prisão caso esse sujeito não cumpra com a sua obrigação. No segundo caso, nós temos uma atuação que é num plano interno, moral, porque o indivíduo ele responde àquela obrigação não porque o direito assim determina, mas porque ele entende que é um dever natural. Olha o justnaturalismo kantiano aparecendo aqui. É um dever natural. A própria natureza impõe que os pais tenham ali a obrigação de cuidar dos seus filhos. E uma dessas formas é justamente a questão dos alimentos. Percebe a diferença? Uma está num plano interno, um dever que se coloca desse modo. O outro no plano externo. Então, para Kant, a questão de direito e moral é muito mais uma questão de diferenças e muito menos de incompatibilidade. Porque tanto direito e moral estão atuando no mesmo sentido de contribuir para que a vida coletiva, para que as relações possam ser estruturadas adequadamente. Apenas a forma como vai se manifestar é que vai ser diferente. O direito, a palavra-chave é externo e, no caso da moral, a palavra-chave é interno. Por que interno? Porque é num plano da consciência. Por que no caso do direito é externo? Porque é num plano institucional. Deixa eu te falar uma coisa, essas palavrinhas podem te salvar numa questãozinha sobre Kant, tá? E é um dos autores mais cobrados pela FGV. Vamos dar uma olhada aqui no nosso material? Então, o que eu estou te dizendo é que o direito, ele atua externamente, num plano externo, e a moral atua num plano interno, porque estamos falando aqui de um plano ligado à própria consciência do sujeito. A questão, então, está dizendo o seguinte, que a opção que contém, segundo Kant, a lei universal do direito. Ora, se ele está falando de direito, qual é a nossa palavra-chave que nós vamos procurar aqui? É essa aqui, ó, exteriormente. Tem alguma outra alternativa que fala disso? Não, age de tal maneira que usa a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outra, sempre simultaneamente como um fim, nunca como um meio. Isso aqui é o conceito de imperativo categórico, kantiano, tá? O conceito de imperativo categórico, e que nesse caso está num plano moral. Agora, olha o direito. Age exteriormente de modo que o livre uso do teu arbítrio possa se conciliar com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Isso aqui é o quê? É o direito, tá? Esse é o conceito fundamental de direito na visão kantiana. É a conciliação dos diversos livres arbítrios para proporcionar essa vida coletiva. Age como se a máxima de tua ação se devesse tornar pela tua vontade. Aqui você já esquece. Como assim a tua vontade, né? Age de tal forma que conserve sempre a tua liberdade, ainda que tenha que resistir à liberdade alheia? Não. Lembra daquele velho brocárdio jurídico que acabou ficando assim muito banalizado, mas a ideia de que o meu direito termina quando começa o do outro? Esse brocárdio jurídico ele é de forte inspiração kantiana. Então a minha liberdade, aquilo que eu posso fazer, se encerra quando de fato nós temos aqui diante de uma situação que tem a liberdade do outro. Porque o meu agir não pode suplantar a liberdade do outro. Perfeito? Vamos dar sequência, temos mais uma questãozinha aqui. A outra questão que eu trago para você diz assim: isso pressupõe que a norma de justiça e a norma do direito positivo sejam consideradas como simultaneamente válidas. Tal, porém, não é possível se as duas normas estão em contradição. Quer dizer, entram em conflito uma com a outra. Nesse caso, apenas uma pode ser considerada como válida. Nós estamos falando aqui de Hans Kelsen.
Se o Kant é um justnaturalista, Kelsen, por outro lado, estamos falando aqui de um autor justpositivista. Aí, nesse caso, já é diferente, olha só. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação de oposição mesmo entre direito e moral. Se em Kant a gente estava falando apenas de uma diferença entre direito e moral, mas não de uma incompatibilização, aqui não, aqui a gente está falando de universos distintos. Na visão kelseniana, quando nós temos a norma aqui, ó, o que ele vai entender? Que pode até acontecer de nós termos uma situação de compatibilização em termos de validade entre o jurídico e o moral. Por exemplo, uma norma de direito é justa, né, portanto, atende a critérios morais, e ela é válida do ponto de vista normativo. Mas, para Hans Kelsen, o que acontece é o seguinte: uma eventual compatibilização, deixa eu mudar aqui, uma eventual compatibilização entre uma norma jurídica que seja justa e, ao mesmo tempo, válida sob a ótica do direito, é meramente coincidência, tá? É uma mera coincidência. Mera coincidência. Uma mera coincidência. E não uma necessidade. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos falando aqui, ó, de planos autônomos, tá? O direito é autônomo em relação à moral, a moral é autônoma em relação ao direito. Então, nesse caso, quando nós temos eventualmente uma compatibilização, imagina, por exemplo, uma situação em que foi prolatada uma determinada sentença judicial e nós consideramos que aquela sentença tenha sido justa e válida ao mesmo tempo. Isso é mera coincidência, porque para Hans Kelsen o que interessa é, se estamos falando das normas de direito, o que importa aqui é que essas normas sejam válidas sob o ponto de vista dogmático normativo. Então, sempre que você estiver falando de justnaturalismo, principalmente desse autor, que é o Hans Kelsen, o que interessa fundamentalmente é a questão da validade da norma sob a ótica da dogmática jurídica, ou seja, sob a ótica dos critérios técnicos ali que estão estabelecidos na ordem normativa. A questão se a norma é justa ou não é um problema do direito propriamente dito na visão kelseniana. Beleza? Pegou isso direitinho? Então, olha só. Para a relação entre validade e justiça da norma, o jusfilósofo Hans Kelsen, em seu livro O Problema da Justiça, sustenta o princípio do positivismo jurídico para afirmar que, e aí o que ele vai considerar aqui, olha só, que a validade de uma norma de direito positivo, ela é independente da validade de uma norma de justiça. Exatamente. Ou seja, se a validade de uma norma aqui, se uma norma ela é justa e, ao mesmo tempo, ela é válida sob o ponto de vista jurídico, isso é uma coincidência, mas não é uma imposição, não é uma necessidade. Beleza? O direito possui uma textura aberta que confere ao intérprete a possibilidade de buscar um equilíbrio entre interesses conflitantes. Essa ideia de textura aberta aqui, ó, é de um outro filósofo chamado Hart, tá? Não tem nada a ver com o pensamento de Kelsen. O valor de justiça do ato normativo define a validade formal da norma. Por isso, valor moral e valor jurídico se confundem no direito positivo. Negativo, a validade de uma norma jurídica se refere à sua dimensão normativa positiva. Perfeito, ó, isso aqui está certíssimo. A sua dimensão axiológica, não, e também a sua dimensão fática. O erro na alternativa se encontra aí nesses dois últimos pontos, perfeito? Vamos lá, dando sequência, temos mais uma questãozinha. Agora aqui a gente já vai para um autor que é pós-positivista. O pós-positivismo, ele já tem uma visão
de aproximação muito significativa entre direito e moral. Enquanto, por exemplo, o positivismo jurídico é a total separação, então se a gente pegar aqui, ó, positivismo jurídico, né? O positivismo jurídico é a separação entre direito e moral. Então a gente tem aqui, ó, moral e direito nesse campo. Quando nós vamos para o pós-positivismo, já é uma defesa de que moral e direito, na verdade, não são incompatíveis, que é preciso estabelecer uma relação aqui, ó, construtiva entre direito e moral na produção da norma jurídica. Em palavras mais simples, a norma jurídica não pode abrir mão dos preceitos morais na sua consecução, na sua elaboração. E olha o que esse autor vai dizer, que a justiça, portanto, a justiça aqui, ó, está num plano moral, tem um papel a desempenhar na determinação do que é direito. Então, veja que é muito forte na determinação do que é o direito. Um dos mais importantes debates no âmbito da filosofia do direito é a relação entre direito e moral. Esse tema costuma dividir o posicionamento de positivistas e não positivistas. Dwork, um dos mais influentes filósofos do direito contemporâneo, em seu livro A Justiça de Toga, se posiciona expressamente sobre essa questão. Assinale a opção que expressa o posicionamento desse autor no livro em referência. E aí a letra A diz assim: a moral é parte do direito. Ao tomar decisões do âmbito de um processo judicial, um juiz ou uma juíza devem julgar de acordo com a sua consciência, seguindo aquilo que acham correto. E aí aqui a gente já tem uma série de problemas, né? Porque está dizendo que a moral está dentro do direito e não é bem assim que a banda toca, não é isso que vai definir. Também outro problema aqui é dizer que a moral estaria relacionada a essa consciência do juiz. Todos os autores que defendem essa relação entre direito e moral, eles não vão trabalhar num plano da consciência individual, num plano subjetivo do operador do direito. Eles trabalham com uma concepção racional, de construção racional da moral. Um exemplo é o próprio Kant, que a gente falava ainda há pouco. Para Kant, por exemplo, quando ele está pensando nessa questão da moral, é como resultado de uma avaliação racional, estruturada, bem elaborada, e não algo que sai da mera subjetividade do indivíduo. Então é bem diferente daquilo que no nosso cotidiano nós costumamos chamar como moral, porque às vezes no nosso cotidiano nós entendemos como moral apenas os valores subjetivos que nós dispomos. Para esses filósofos aqui, a moral está associada a um plano racional, estruturado, muito bem elaborado pela própria razão. Não é, pura e simplesmente, uma expressão subjetiva do homem, tá bom? Bem, dando sequência, o direito não se confunde com a moral. Perfeito, né? Pois são formas distintas de conhecimento. Ótimo. Então, o direito não se confunde com a moral. Além disso, a norma jurídica e a norma moral, norma jurídica, né? E a norma moral, possuem formas diferentes, sendo a primeira subjetiva e a segunda objetiva. Você viu que eu fui enumerando aqui, ó, norma moral, norma jurídica, a primeira, norma moral, a segunda. E ele fala que a primeira, ou seja, a norma jurídica, é subjetiva, e a segunda, a moral, é objetiva. Você percebe que mesmo que você não tenha ouvido falar de Dwork, não saiba quem é esse autor, essa alternativa aqui, por meio de uma leitura um pouquinho mais cuidadosa, pormenorizada, você conseguiria aí, de repente, eliminar essa alternativa? Por que eu estou falando isso? Porque na medida que você for fazendo o treinamento nas questões de filosofia do direito, tenta testar essa interpretação de texto. Por que isso é importante? Para você ir observando questões alternativas, melhor dizendo, que internamente elas vão entrando em contradição e que de repente você já pode descartá-la.
Porque, olha só, aqui nós temos 4 alternativas. Se você fizer uma leitura cuidadosa, você vai perceber que dá para você eliminar algumas alternativas por meio desse trabalho de interpretação. Se a gente voltar aqui, a primeira alternativa fala que a moral é parte do direito. Isso aqui já é suficiente para você dizer não, já nem preciso continuar. A segunda estava indo super bem, até que chega nesse ponto que ela diz que a norma jurídica é subjetiva e a moral é objetiva. A norma jurídica é subjetiva? Não, né? A norma jurídica tem um caráter objetivo. E a norma moral, essa, se eu estiver analisando sob um ponto de vista aí, talvez muito individual, eu poderia considerá-la como subjetiva. Então, diante disso, essa alternativa também ela é impossível. Só te restariam 2 alternativas. A letra C diz: a moral e o direito devem ser tratadas como áreas específicas e distintas de conhecimento, a menos que o legislador inclua critérios morais no direito positivo, caso em que eles seriam complementares, embora independentes. Quem defende isso aqui é Hart, tá? Mais uma vez o Hart aparecendo aqui. E, finalmente, a letra D, que é o nosso gabarito: o direito deveria ser tratado como um segmento da moral, não como algo separado dela. Dessa forma, a teoria jurídica deveria ser considerada uma parte especial da moral política. É aquilo que eu estava falando para você, que a norma jurídica no pensamento pós-positivista, ela, na verdade, se coaduna aqui direito e moral, e não num plano separado. Perfeito? Beleza? Vocês estão quietinhos aí. Eu sei que a disciplina de filosofia do direito, na maioria dos casos, causa arrepio, né? Porque o pessoal olha assim, meu Deus do céu, que maluquice é essa que esse povo todo está falando aí? Mas eu te falo sempre o seguinte: não abandona a filosofia nos teus estudos. Apenas tenta colocar ali, por meio dessas resoluções de questões, fazendo ali uma espécie de interpretação do texto. Você vai pegando o jeito do examinador cobrar e daqui a pouco você vai estar acertando as questões, mesmo tendo dificuldade em relação ao conteúdo, tá bom? Beleza?